Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje, o tempo voa, né? A gente está aí iniciando o capítulo 36, que é intitulado O Sonho. E é um capítulo muito importante porque a gente vê algumas informações profundas que a mãe de André Luiz passa para ele, faz a gente repensar sobre os nossos valores em relação ao trabalho, ao serviço, ao bem, né? Então, iniciando aí, a gente lembrando que tem 24 horas que André Luiz está trabalhando. Nessas 24 horas, ele já passou por uma transformação enorme. Ele que era uma pessoa, a gente sabe, que tinha chegado semanas antes a nosso lar, muito orgulhoso, egocentrado, questionando por que não estava vendo essa ou aquela pessoa, por que não estava recebendo esse ou outro atendimento, de repente está lá. Está lá servindo, ajudando pessoas desesperadas, desequilibradas, torturadas pelos próprios pensamentos e em 24 horas ele aprende a dar paz. Isso me fez repensar, porque a gente, num centro espírita, a gente tem que fazer um curso, né? Tem que estudar, tomar mais conhecimento em relação ao uso do magnetismo, da energia, o poder do nosso pensamento, o papel da nossa reforma íntima no nosso crescimento espiritual. E a gente vê muita gente que se preocupa, fala assim, não, eu não estou pronta para dar passe porque eu tenho ainda muitos defeitos, é uma pessoa que eu não tenho qualidades, e, enfim, eu não posso servir. E a gente vê André Luiz aí, cheio de defeitos ainda, precisando se melhorar, crescer, em vários aspectos. No entanto, ele já está servindo. Então, ele aprendeu, nessas poucas semanas, a essa felicidade, né, do dever cumprido, de fazer o bem. Mas não é só o trabalhar, porque a gente sabe que ele, como o Carlos Chagas, teve um papel muito importante na ciência, ó, na evolução da Terra, na defesa da gente, né, contra mosquito, Chagas. Mas existe uma diferença entre se trabalhar e essa entrega de corpo e alma, como que ele está sentindo. Ele não está se preocupando se ele está tendo um cargo alto lá no Ministério da Regeneração, ele está realmente lidando com a base, né, de espíritos mais ignorantes que estão entrando em nosso lar. No entanto, ele está se entregando, ele está fazendo com amor, com qualidade, né? E aí a gente vê a felicidade dos amigos, né? Recomendando aí para ele, como a gente viu o Tobias, para que ele recebesse o dobro aí do valor de bônus hora, que a gente vai falar um pouquinho do bônus hora um pouco mais adiante, mas entendendo que o bônus hora é simplesmente a quantificação de horas que a gente está trabalhando. Mas essa quantificação é do lado administrativo, né? O número de horas podem ter um peso diferente dependendo da forma como aquele trabalho é feito. E a gente está vendo a entrega de André Luiz, a vontade de ajudar, de servir, de fazer diferença na vida daquelas pessoas que estavam aí sofrendo, né? Chegando desesperadas ao nosso lar. Outra coisa que me fez pensar muito foi a felicidade dos amigos, de ver essa conquista dele. E a gente sabe que é muito mais fácil a gente ter compaixão, ter companheirismo, fraternidade no momento da dor do que no momento da alegria, infelizmente. Nós ainda imperfeitos trazemos aí o nosso ego pesado, cheio ainda de inveja, de egoísmo, de orgulho. E a gente tem essa dificuldade de vibrar, de celebrar com a alegria dos outros. Os espíritos que estão em nosso lar, eles não são espíritos perfeitos, são espíritos imperfeitos tão quanto nós mesmos, né? Mas eles já têm essa habilidade, né? A gente vê Tobias, vê Lísias, vê a dona Laura, todo mundo aí torcendo, valorizando
a dedicação e o sacrifício de André Luiz. Por que isso? Porque eles estão entendendo que ele está saindo do seu casulo de homem velho e entrando aí, tentando se moldar, se modificar para se transformar numa pessoa melhor, né? A dona Laura, inclusive, fala uma coisa interessante, que ela estava muito feliz, muito satisfeita e que tinha acompanhado ele em espírito. E só isso. Então a gente vê um desdobramento no plano espiritual. E é a mesma coisa que a gente vai ver um pouco mais adiante com o André Luiz, né, no encontro com a sua mãe. E aí vocês podem me perguntar, mas esse desdobramento no plano espiritual, como assim, né? Mas que corpo que ele está desdobrando, né? E a gente tem que lembrar que o perispírito é um corpo semimaterial, é um corpo feito com matérias que fazem parte aí do globo terrestre. Ele está dentro da atmosfera aí, né, da Terra. Nesse desdobramento, no entanto, a gente vê que a dona Laura e André Luiz têm conhecimento do que está acontecendo, consciência do que está acontecendo. Então, não é um sonho, é um desdobramento de verdade. A gente vê que esses poderes que o espírito tem, quando ele está solto, desapegado, desatachado do corpo físico, são muito poderosos. E que esse pensamento, essa vontade, ela é mais poderosa do que o WhatsApp. Então, a hora que eu penso, eu executo. O pensamento, ele é imantado com esse desejo e imediatamente aquilo acontece. Então, é importante a gente ter essa percepção. E no livro Evolução em Dois Mundos fala um pouco do perispírito, né, do tempo, do espaço, no plano espiritual, que é igual, dentro do mesmo orbe, aqui no orbe terrestre, o tempo e o espaço é o mesmo. A gente vê André Luiz falando de 24 horas, são 24 horas como para a gente, são 24 horas um dia, né? Claro que se ele estivesse em Júpiter, o dia não teria 24 horas, teria um número diferente de horas, né? A gente vê a celebração também dos ministros Genésio e Clarencio, coisa que também chama a atenção da gente, porque o André Luiz era uma formiguinha perto de um ministro de nosso lar. No entanto, até essas pessoas de um grau mais elevado, dentro dessa hierarquia moral, celebram, se importam, querem ajudar, né? Outra coisa que é importante a gente perceber é que está no plano espiritual. Não tem mais corpo físico, mas não tem mais corpo carnal. Mas ele trabalhou 24 horas, ele está cansado. Ele precisa de descanso. E vocês podem perguntar para mim, Ana, mas como? Você não tem corpo físico, está cansado do quê? Por que precisa dormir? Exatamente, porque o perispírito é um corpo sem material. Ele está desgastado, né? Ele doou bastante magnetismo espiritual. A gente vê aí que a evolução não dá saltos, né? Ele saiu como aquele espírito de uma envergadura de espírito ignorante do ponto de vista moral, ele não vai virar espírito superior de uma hora para outra, assim como nós também não, né? Então, não adianta a gente achar que a gente vai morrer e vai lá para as esferas celestes ficar do lado de Jesus, do lado direito dele. A gente não vai. Os espíritos que estão em nosso lar, eles não são espíritos puros, como a gente já conversou antes. São como crianças espirituais, na sua fase de evolução, assim como nós, né? Então, o perispírito da gente, da mesma forma que ele está mais próximo à fase primitiva da humanidade, esse perispírito continua após a morte, ele continua sendo um perispírito muito pesado. Não é um perispírito como de um espírito ultra elevado, como o anjo Ismael, que toma conta do Brasil, ou como o de Jesus, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, esse perispírito ele vai se alterando de acordo com a esfera, com o orbe que aquele espírito vive. E aí essas necessidades
que são necessidades ainda muito ligadas à matéria, como o descanso, como o cansaço, né? Elas vão diminuindo. Então a gente vê que é tão comum as pessoas ficarem cansadas lá no Ministério da Regeneração que existe um lugar, né? A gente vê como existe um lugar de repouso dentro de um hospital para os médicos que estão fazendo o serão, existe lá também, porque ele estava numa situação emergencial. E aí é bonitinho, porque ele fala, né, que ele está num quarto confortável, espaçoso, e aí ele ora ao Senhor da vida. Olha só que coisa importante. Orar ao Senhor da vida. A Deus, Criador, que toma conta de tudo, de todos nós, que está vendo tudo o que está acontecendo. E essa oração não é pedindo, é agradecendo pela bênção de ter sido útil. E quantas vezes no final do nosso dia a gente lembra de agradecer por essa fadiga proveitosa, né? Que vai além do trabalhar e suar. É essa fadiga que a gente vê frutos ao bem comum. É um cansaço que revigora, por um lado, porque a gente pensa, eu fiz diferença na vida dos outros. Que é um cansaço muito diferente do cansaço amargo, azedo, do estresse emocional, que muitas vezes a gente convive no dia a dia, né? Então, importante a gente parar para pensar nisso. Como é que a gente está codificando esse cansaço? Como é que a gente está valorizando essa oportunidade de serviço no dia a dia? O que é que a gente está fazendo, né? O poder que a gente tem como espírito de transcender esse trabalho, né? E fazer o bem. Então ele dorme, né? A gente vê, ele fala que ele não teve insônia nem nada, ele simplesmente bate e dorme e começa a sonhar. E aí, nesse sonho, é muito interessante porque ele fala, não é um sonho normal, ele estava desdobrado de novo. Então, um outro exemplo de desdobramento no plano espiritual. Gente, isso é super importante a gente avaliar, porque a gente sempre pensa muitas vezes em desdobramento, simplesmente aqui como encarnado, né? Ele fala dessa sensação de leveza, né? Ele tem plena consciência do que estava acontecendo. Ele deixou o perispírito dele, se desdobrou num corpo mais sutil, e a gente sabe no estudo dos perispíritos que existem vários corpos que envolvem o espírito, né, a centelha divina. Existe o corpo mental, por exemplo, né, para seguir para as esferas mais altas. Por que acontece isso? Porque ele, dentro da sua inferioridade, do seu perispírito pesado, ele conseguiria ir para as esferas mais altas? Não. Ele não conseguiria se não tivesse desdobrado, né? Por quê? Porque esse perispírito dele, apesar de ser um condutor semimaterial, ele está adequado à camada do umbral, né? E para conseguir ir para as esferas mais altas, para visitar a mãe dele, ele precisaria de um invólucro mais rarefeito, né? Inclusive, Paulo fala desse corpo espiritual, que ele fala que semeia o corpo material e se ressuscita o corpo espiritual, que é o corpo dessa rendição, que é quando a gente alcança esses acessos às esferas maiores, né? Então, ele está sentindo que ele está pegando esse barco e ele está subindo com esse barco. Olha que coisa interessante, e literalmente ele deve estar subindo mesmo, né? Que quanto mais próximo à crosta, mais inferioridade, mais pesado é a vibração, então mais ignorante são os elementos que vivem dentro daquela faixa vibratória, né? E aí ele fala que foi conduzido pela mãe a um prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume da cor. Eu fiquei pensando, puxa vida, como será que a gente agiria se nós fôssemos
de alguma forma também abduzidos assim, né, e levados a experimentar e com uma consciência clara dessas esferas superiores. Como será que isso transformaria a nossa conduta? Será que isso faria com que a gente alterasse, né? Se a gente está vendo que o pensamento é a base, é o conduíte de tudo, inclusive no próximo capítulo a gente vai ver a Veneranda falando exatamente sobre esse tópico de pensamento, né? Então, o que faz a gente ficar preso, por assim dizer, entre aspas, nessas esferas inferiores é o quê? A qualidade do nosso pensamento. A gente pensa, a gente emana esse pensamento com emoções, e é isso que cria toda essa vibração, toda essa sintonia que nos liga a espíritos afins, né? Que tem um nível semelhante de desenvolvimento como o nosso. E aí ele continua dizendo que o sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Por quê? Porque ele tinha consciência que ele tinha deixado o veículo inferior dele no apartamento das câmaras de retificação. Que veículo é esse? É o perispírito. Então ele sabe, ele fala, eu sei o que está acontecendo, eu deixei a minha casquinha lá, semimaterial, em nosso lar, e ele fala isso. E tinha absoluta consciência na movimentação. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. São informações importantes para a gente aqui, né? Então, essa ligação da gente com esse corpo físico, com o corpo semimaterial, ela meio que limita a nossa capacidade de compreender as coisas. É como se a gente estivesse usando um escafandro embaixo do mar, né? Então, a gente não tem o mesmo tipo de movimento como a gente teria fora desse escafandro, né? Mas aí a gente vê, a hora que ele realmente ele se desliga desse corpo, como ele fala, o veículo inferior, ele tem consciência total do que está acontecendo. E ele fala das noções de espaço e tempo, sendo as mesmas. Então, não tem diferença do tempo e espaço aqui na Terra. Se está no mesmo, dentro da mesma gravitação, do mesmo planeta, e a gente sabe que a mãe dele está ligada ao mesmo planeta, tanto é que ela vai retornar ao planeta Terra, aí a gente vê que eles estão dentro do mesmo molde de tempo e espaço, por assim dizer. E dentro dessa consciência ele consegue entender, enxergar, abstrair esse ambiente paradisíaco que está ao redor dele. Um ambiente muito mais bonito do que ele mesmo conhecia dentro de nosso lar, que traz para a gente um novo conhecimento, que à medida que a gente vai subindo de grau evolutivo, essas belezas da natureza, né, essas construções vão cada vez ficando mais bonitas. Então a gente fica pensando, né, como será que é no plano onde Jesus vive, por exemplo, né, essa beleza toda, né? E aí a mãe de André fala para ele que tinha pedido muito a Jesus, muito, a satisfação de ter André ao seu lado no primeiro dia de serviço útil. Olha que coisa linda! Para poder celebrar essa conquista, né? E aí ela fala: como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Tônico divino, porque ele estava sentindo felicidade. Não era aquele trabalho como ele tinha dentro do consultório do laboratório dele. Esse trabalho é esse trabalho de corpo e alma, de serviço, né? E a gente vê João no evangelho dele falando: meu pai trabalha até agora. O trabalho é regra, lei da vida, né? Não existem milagres se não existir esforço, trabalho.
A gente vê que a mãe de André Luiz pediu uma coisa a Jesus, tá? Ao lado do filho. Para isso ela precisava de merecimento, e eles vão falar disso depois. Toda vez que a gente trabalha, né, a gente recebe o bônus hora, e esse bônus hora vai estar funcionando exatamente como essa moeda de pagamento para aquela pessoa que está recebendo, que não tem como retribuir, assim como um acesso para a gente ter direito a pedir, né? Então, para o André Luiz, esse trabalho útil era um degrau essencial para o André Luiz e para nós também. Essencial para o nosso crescimento e progresso, né? Era o jeito dela falar para o filho: meu filho, você está no lugar certo, na hora certa, você não tem que se preocupar em ir para sua casa. Vocês lembram que na última conversa com a mãe, ele estava falando: por que que ninguém me dá notícia da minha família, da minha esposa, dos meus filhos? Essa é a mensagem dela, você tinha que estar aí. Esse é o seu lugar, esse é o seu trabalho. Isso serve para a gente também, para entender o quê? Que a gente está no lugar certo, na hora certa. A gente não tem que se preocupar, né? Poxa vida, mas será que eu devia ter feito o áudio? Não, estou agora no lugar onde eu tinha que estar. E aí, como é que eu faço um trabalho útil? Aonde eu estou? Trabalho útil esse que vai ajudar a mim, mas principalmente vai ajudar aquelas pessoas que estão ao meu redor. E esse trabalho útil tem um nome, né? Que a gente sabe: caridade. E essa caridade, ela aqui na Terra, é muito mais conhecida como caridade material, né? A gente usando as nossas possibilidades, quando podemos, e seja em doação de roupa, de comida, e ela está falando aí de uma caridade diferente, ela está falando da caridade espiritual que todo mundo pode dar, que é o sinônimo do amor fraternal. E é o quê? Ela fala compreensão ao culpado, perdão, ajuda aqueles que estão em desespero, a gente dá esperança para a pessoa que está pronta para desistir. Quando a gente está ajudando alguém que está em aflição, em dor, né? A gente está fazendo uma caridade espiritual. A mãe dele fala assim: dá sempre, filho meu, sobretudo jamais esqueças, dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. Olha isso. Então não é só o dar, o externo, dar de ti mesmo, dar do interno. A prática do bem exterior é um ensinamento. A prática do bem exterior como? A doação material e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Então, a prática material é um exercício de desapego para a gente, mas não é o principal, né? Por quê? Porque a gente vê aí, muitas vezes, que a gente, enquanto encarnado, a gente fica falando: poxa, eu queria ter dinheiro para poder fazer isso, eu queria ter dinheiro para fazer aquilo. E o que ela está chamando a gente a refletir é que fazer doações espirituais, ajudar ao próximo, dar um sorriso, estender uma mão, todos nós podemos fazer, né? Ela fala, inclusive, a bênção de Jesus, maior que todas as doações materiais de todos os milionários da terra. Então, o que Jesus fez em 3 anos, em termos de bênçãos espirituais, é maior do que a soma de todas as doações que todos os milionários fizeram durante a vida toda. Então, a gente não tem que se preocupar se a gente não tem falta de recurso material. A gente tem que olhar para as ferramentas que a gente tem hoje, pelos talentos que eu tenho hoje, né? E ajudar do jeito que eu posso. Outra coisa que é interessante é que a gente vê ela fazendo comentário que ela tinha visto o que o André Luiz tinha feito. Então, tanto ela quanto a dona Laura tiveram consciência
do que estava acontecendo. E aí ela fala para o André, André, sempre que possas, esqueças o entretenimento e procure o serviço útil. Porque se eu, ainda tão imperfeita, consigo enxergar o que você está fazendo, Deus, muito mais. Deus nos alcança em todos os locais, né? A gente está sendo, e Paulo falou isso também, que a gente está sempre acompanhado por uma multidão de testemunhas invisíveis. Isso pode dar um pouco de angústia, a gente pensar, puxa vida, quer dizer que eu estou num grande. Estou sendo observada em tudo que eu faço o tempo todo. Uhum, é isso que está acontecendo. E a gente está sendo observado por Deus, pelo nosso anjo da guarda, e por todos os espíritos que estão na mesma sintonia que nós também, né? E à medida que a gente evolui, que é o que ela está explicando aqui, a gente vai adquirir essa habilidade de observar de longe. Então, quando a gente estiver passando por um drama, por uma dificuldade, vamos esquecer disso, porque muitas vezes a gente está passando por um sofrimento e a gente acha que a gente está sozinho, porque fisicamente, aparentemente, a gente está sozinho. Mas nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Na hora da prece, principalmente, que a gente ora, pedir ajuda com o coração, a gente sabe que a gente vai receber. Mas é importante a gente saber que essa impressão que a gente tem de estar sozinho é uma percepção incorreta da realidade, né? É uma ilusão da matéria. E aí ela fala um pouco do bônus hora, falando dessa lei de reciprocidade, como está tudo ligado, né? A gente recebe o bônus hora quando a gente está ajudando, para a gente receber algo daquelas pessoas que estão sofrendo. A gente também paga bônus hora quando a gente precisa de auxílio. Então, a gente tem aí uma quantidade de bônus hora que a gente recebe, dependendo do número de horas trabalhadas, mas o valor dessa hora pode variar tremendamente. Então, não adianta eu falar, poxa vida, mas eu tenho 53 anos de vida espírita. E aí a pergunta é, e o quanto você mudou? E o que você fez? E como você se transformou? Né? Como você usou essa hora de conhecimento? Quantas pessoas você atingiu de verdade com a sua ajuda? Quanto você saiu da sua zona de conforto? Lembrando que Deus está observando tudo. Então, de repente, alguém que tem 3 anos de espiritismo já fez muito mais do que outras pessoas como eu que veio de família espírita. É o que a gente faz com o tempo e não o número de horas, né? O valor da hora é Deus que vai estar colocando. Não somos nós. Por quê? Porque nós somos espíritos falíveis. Mas Deus vai estar entendendo direitinho a intenção. Poxa, a Ana foi lá dar aula, mas ela foi com má vontade, foi emburrada, fez as coisas mal feitas. E aí? Quanto que valeu essa hora? Porque quando eu estou servindo, eu estou ganhando bônus hora. Não importa onde eu estou. Essa intenção, isso de fazer esse serviço de corpo e alma, é fundamental. Lembrar que tudo que eu estou fazendo, né, com o meu tempo, está sendo visto por Deus. E aí ela fala assim: toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos da vida e marcha para a glória de Deus. Olha só isso. Ele está falando o seguinte: que tudo que a gente faz, tudo que a gente ganha aqui, vai estar funcionando como experiência, parte material, né? O nosso ego. Mas como a gente faz? Com quanto amor, com devotamento, com vontade, com desejo de servir. E muitas vezes o desejo de servir
o fazer o bem, é quando a gente acha tempo para fazer isso, porque todo mundo é ocupado, né? A gente sempre consegue arrumar uma desculpinha aqui e ali. E aí ela está falando que é exatamente quando a gente se programa para achar esse tempo, para fazer o melhor que a gente pode, é isso que vai estar ajudando a gente na nossa escala, na nossa escalada evolutiva. É por essa razão que Deus concede sabedoria ao que gasta o tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Olha que coisa linda. E aí a gente vê esse amor de mãe, o tanto que acalma, né? O papel da mãe, não só aqui na Terra, esse vínculo poderoso que existe entre pais e filhos, entre a mãe e os filhos, esse vínculo curador, que é reconhecido ele como um adulto, maduro do ponto de vista cronologicamente. Escuta a mãe da criança, escuta a voz da mãe e vira uma criança. Deita no colo dela como se fosse uma criança. Descreve as mãos saindo luz. Esse amor materno que transcende a matéria, que transcende a nossa compreensão. Por isso que falam que prece das mães vão até os ouvidos de Deus, né? É exatamente esse amor incondicional, né? O mais perfeito que a gente pode conhecer aqui, desapegado, o desejo sincero de que tudo corra bem. Realmente balança todos os pilares do céu. Então, para a gente fechar nossa conversa de hoje, a primeira coisa que me veio à cabeça foi converter toda a oportunidade da nossa vida em motivo de atenção a Deus. Então, tudo que eu fizer, pensar como é que eu estou fazendo. Lembrando que não é simplesmente ir lá bater o cartão, não é simplesmente lavar o prato, não é simplesmente levar o filho para a escola. A gente se lembrar que nós nunca estamos sós. É um Big Brother enorme, global, universal, em que Deus acompanha tudo e todos o tempo inteiro, do verme ao arcanjo, como ela mesma disse, do verme ao arcanjo. Deus está cuidando. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo a possibilidade de ver mais coisas. Assim como ela conseguia ter essa capacidade de ver, assim como Jesus conseguia saber o que estava acontecendo em diferentes espaços, momentos, a gente vai chegar nesse ponto também. Quanto mais conhecimento a gente conseguir conquistar. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E agora a gente abre para a nossa troca de ideias aqui. Quem quer comentar? Ninguém quer comentar? Eu estou na fila, mas estou esperando a Geice falar primeiro. A Geice falou que não pode hoje. Ah, Adorei, dona Lúcia. Estou esperando a gente falar primeiro. Eu já não vou conseguir, que a pequena aqui está precisando de atenção. tá bom. E a Noeli? A Noeli vai entrar muda e sair calada? Eu acho que sim. Dona Lúcia, eu vou deixar para a senhora fazer o comentário hoje. Ah, tá bom. À medida que a Ana foi falando, eu fui registrando aquilo que fazia meu coração bater diferente. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui é que esse capítulo claramente nos ensina a valorização do esforço e da dedicação. Então, vamos fazer um link para a nossa vida. Como é que nós estamos vivendo? O quanto nós estamos nos dedicando, nos empenhando nas tarefas materiais, morais, espirituais que nós estamos fazendo? É feito, como a Ana falou, com boa vontade?
com seriedade, impregnado de senso de responsabilidade, preocupados com a qualidade e principalmente impregnado de amor, porque outra coisa que ficou muito claro nesse capítulo, a Ana também sentiu isso e destacou, inclusive naquela frase, que trabalho é tônico para a alma, é para o coração. Mas eu, na hora que vi coração, eu achei que é para a alma, é mais do que coração, né? Então, não existe valor maior, ficou claro aí na explicação de André Luiz. E exatamente por isso é que nós precisamos valorizar e agradecer as oportunidades de trabalho que surjam na nossa vida, por mais singelas que sejam, tanto o trabalho material como o trabalho espiritual. Agora, não resta dúvida, depois de acompanharmos a conversa da mãe de André Luiz com ele, é que a conquista maior, o valor maior da nossa vida é aprender a amar. Não quer dizer que a gente não respeite as conquistas da ciência, na medicina, na engenharia, na tecnologia, em qualquer campo científico, que a gente não valorize o estudo da filosofia e outras ciências, são todas respeitáveis e importantes, principalmente cumprindo direitinho o seu papel. Mas o valor maior, meus queridos, é aprender a amar. E isso a gente sabe há 2000 anos. Que o objetivo da nossa vida é amar a Deus. E como é que a gente ama a Deus? Principalmente participando de encontros, de momentos como esse que a gente está vivendo agora. Porque nós estamos abrindo espaço na nossa vida para pensar em Deus, para pensar na lei divina, para pensar nos verdadeiros valores e vamos transformando a nossa vida e transformando a nós mesmos. Amar ao próximo, então, a gente não precisa nem explicar, porque a regra áurea diz que a gente deve fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para a gente, né? E amar a nós mesmos, sabendo valorizar o tempo, né? E encerrando a minha participação, eu assinalei aqui na página 198 do meu livro, que é antigo, o final de um parágrafo, quando a mãe de André Luiz diz para ele: dá sempre, filho meu, sobretudo, jamais esqueça de dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. Então, que aprender a amar nesse nível seja o nosso objetivo. Obrigada. A Geice acabou de escrever, achei um capítulo muito lindo que toca o coração quando vemos que os laços de amor são eternos, principalmente com os nossos pais e as nossas mães. Uma lição de amor e de misericórdia. Todos nós temos a capacidade de evoluir, de crescer, de amor e de trabalho. Crescer em amor e trabalho. Nós vamos assim agradecendo por essa oportunidade de nos encontrarmos, de refletirmos, agradecendo profundamente a André Luiz, que reparte com todos nós esses momentos tão importantes na vida dele. Pedindo ao Mestre Jesus que entregue para ele braçadas de rosa em agradecimento por todas essas informações tão importantes. E que essas informações, Senhor, possam tocar profundamente o nosso coração. Tocar de uma forma que nós nos modifiquemos de verdade. Modifiquemos a forma
como vemos o serviço, como vemos o trabalho, como vemos a oportunidade do tempo em nossas mãos. Para que nós tenhamos sabedoria, saber escolher o que, como, onde. Lembrando que mais importante do que o entretenimento, que é tão fácil a gente cair, é esse trabalho de serviço útil. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco.